em Lucas 2, fazendo pergunta e ensinando para os chefes do templo, irmão. Estava no meio dos grandes. Ele fazia pergunta, mas também respondia. Jesus sempre está no meio de ensinamentos que vai me fazer crescer, que vai me fazer evoluir. Não entre a morte, não entre os mortos, porque Ele é Deus dos vivos. Isso vai me fazer crescer. Eu sei que a maioria de vocês querem uma porta aberta, uma solução para a sua casa, uma solução para o seu filho. Pastor, eu quero um resultado financeiro, eu quero uma cura, eu quero um esposo, eu quero uma mulher, eu quero ter um filho, eu quero ter o meu carro. Eu sei que muitos de nós anseiamos isso, irmão, e caminhamos em direção de Jesus em busca disso. O homem, ele é atraído pela sua própria cobiça. Mas o reino de Deus, ele não é só comida e bebida, irmão, que vai saciar a minha carne. É feito de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Onde é que está isso? Romanos 14, 17. O reino de Deus é justiça, paz e alegria. É isso que nós precisamos. Pare de andar no lugar errado. Você está perdendo tempo, irmão. Procure a vida. Procure aquele que pode mudar a tua vida. Procure aquele que pode dar sentido à vida que você vive, que talvez você disse hoje que é sem graça, que talvez você disse hoje para ti mesmo que não vale a pena. Mas o verdadeiro sentido da minha vida não está em um sepulcro, irmão. Por mais que eu leve para Ele, para oferecer tudo para Ele, mas Ele não está lá. Jesus está vivo, irmão. Ele vive. E a Bíblia diz, e vou ser bem breve para você, e a Bíblia diz que dois discípulos, os dois principais para mim, Pedro e João, nós falamos dele aqui na sexta-feira. Contraste dos dois, né, irmão? Ali havia uma corrida. João chega primeiro, em seguida chega Pedro. Só que Pedro olha, ele não entra no sepulcro, irmão. Ele vê todos aqueles lençóis, né, que cobriram o corpo de Jesus em sua morte, e um cenário curioso, que era um lençol, ou um lenço de rosto, que cobria o rosto do defunto. Além do lenço, havia um lenço, além do tecido inteiro, grande, havia um lenço pequeno que cobria só o rosto. O lençol no chão e o lenço dobrado. Lençol no chão e um lenço dobrado. Amém? Eu vou repetir. Um lençol no chão e um único lenço dobrado à parte, lá no canto. Você consegue ver isso, igreja? Todo o lençol que envolvia o corpo do nosso Senhor no chão e um lenço dobrado à parte, que cobriu o rosto dele. A Bíblia diz que João viu, entendeu e creu, irmão. Você acha que quem servia Jesus na época da ceia? Santa Ceia é um jantar. Se você pegar ao pé da letra em um dicionário, Santa Ceia ou ceia é uma janta, é um jantar. Todas as vezes que eles se reuniam para jantar, almoçar ou fazer algo, Jesus sempre estava no meio, irmão. E junto com eles também estava Pedro e João. Todos os serviam. E havia uma lei, irmão, vamos dizer assim, no meio deles, uma regrinha básica, que o mestre ou o senhor da casa, se ele se levantar da mesa e pegar o pano que limpa, ou a toalha que limpa os lábios, e fizer isso, né, e mais ou menos isso, e jogar do lado do prato, todos os servos da casa, ou quem está sentado na mesa, entende que o Senhor acabou. Ele se levanta da mesa e vai embora. Amém, igreja? Todos os servos que ali estão sentados com ele, que o serve, entende que o lenço todo sujo, todo embolado ao lado do prato, mostra que o Senhor levantou da mesa e não vai
mas voltar para comer. O que ele tinha de fazer, ele já fez. O que tinha de comer, ele já comeu. O que tinha de conversar na mesa, ele já conversou. Ele não vai mais voltar. Mas todo servo também entendia, ao contrário disso, que toda vez que um senhor jantava, almoçava, ou tomava o seu café, ele comia e se levantava da mesa e saía, mas ele não mexia no lenço, irmão. Todo mundo entendia que ele ainda ia voltar. Ele não terminou. Você está entendendo, igreja? Não, vocês estão dormindo, irmão. Ele não terminou. Ele ainda vai voltar. Por isso que João, quando olha aquela cena, o lenço no chão, toda aquela toalha para mais de 3 ou 4 metros, eu não sei, bolada, jogada no chão, mas um lenço de rosto, parecido com o da mesa, qual foi a última ceia, estava dobrado direitinho. E quem fez isso foi Jesus, irmão. Quando ele ressuscita, ele tira o lenço do rosto e dobra e coloca lá. Foi uma mensagem que ele deixou para os dois, que ele sabia que os dois iam para lá. A Bíblia diz que ele vê o lenço jogado no chão, mas o lenço dobrado. Ele disse: eu não acredito, o cara ressuscitou e ainda vai voltar. Olha o texto, verso 8. Finalmente entraram também os 2 outros discípulos, e o primeiro discípulo viu e creu. Olha aqui para mim, igreja, eu vou ser breve para você. A mensagem que Jesus deixa do lenço dobrado, da ceia não acabada, do retorno para a mesa, a mensagem para mim e para ti é essa aqui, ó. Ele vai voltar. Isso é fato. Ele disse: além de eu ter ressuscitado, eu vou voltar. A última ceia foi quando ele estava vivo, mas não era a última, irmão. Era só o começo dela. A morte de Jesus não foi o fim, foi o começo de todas as coisas, irmãos. A morte do cristão não é o fim. Quando eu morro, acabou, pastor. Não, agora que começou, irmão. Segue o juízo, diz a Bíblia. Agora que começou tudo começou a funcionar. Por isso que Jesus disse: todas as vezes que vocês se sentarem à mesa, isso depois de sua morte, se sentarem à mesa, pegarem um pão, comerem, lembre de mim. Por quê? Porque eu vou voltar. Eu ainda vou voltar para ceiar na última ceia de verdade. Haverá uma última ceia, e não foi aquela de João 18, irmão. Não foi. Haverá uma última ceia, a qual eu e você que crer, ele vai voltar para sentar junto conosco, irmão. Foi por isso que Jesus, na parábola do samaritano, que eu me vejo ali, a Bíblia diz que Jesus encontra a igreja, amém? Saqueada, batida, sangrando. A Bíblia diz que Jesus pega ela, cura as feridas dela, passa o óleo, passa o vinho, coloca em seu cavalo e cavalga até uma hospedaria. E ele entrega esse cara, irmão, a um hospedeiro. Diga hospedeiro. Pastor, ele te colocou aqui, e quando ele te colocou aqui, te implantou em uma igreja, ele diz: cuida dele, pastor, porque quando eu voltar, o que ele fizer, eu pago. Todas as dívidas que ele tiver, deixa que eu vou cobrir. A minha graça te basta, igreja. A graça dele te basta. Agora há um detalhe importantíssimo. 2 detalhes na história do bom samaritano. É que primeiro, o Fábio estava quebrado, saqueado, quase morto, mas o Fábio ainda estava no caminho, irmão. Por isso que o Jesus me achou. Ei, você que está longe de Jesus, olha para mim. Você está triste, você está abatido, te saquearam, te roubaram, te traíram, te invejaram, te caluniaram,
Mas Jesus ainda quer te encontrar no caminho, desse jeito. Porque quando Ele te encontrar, Ele vai sarar tuas feridas. Ele vai te dar o Espírito Santo, que é o óleo. E Ele vai passar o vinho, que é o sangue, perdoando todos os teus pecados. E Ele vai te dar uma igreja, um pastor. Mas a mensagem que o cara diz: oh meu Deus do céu, Jesus Cristo, ele diz assim: quando eu voltar, o que ele comer, o que ele beber, o que ele vestir, o que ele pedir aqui, dá para ele. Porque quando eu voltar, eu vou pagar. Ele vai voltar, irmão. Ele é o meu e o seu bom samaritano. Por isso que João, quando vê o lenço dobrado, diz: haverá outra ceia. Por isso que ele diz, verso 10: ô João, Pedro, Maria, vamos voltar para casa. Verso 10: vamos correr para casa, porque haverá uma outra ceia. Jesus está voltando, querida, volta para casa. Jesus está voltando, mulher, volta para casa. Jesus está voltando, jovem, volta para a igreja, varão. Verso 10: então os discípulos voltaram para casa. Volte, verso 20, verso de número 20: tendo dito isso, no caso, paz seja convosco, estava todo mundo com medo, mostrou-lhe as mãos ao lado, e os discípulos alegraram-se vendo Jesus. Verso 21, disse-lhe Jesus de novo: paz seja convosco. Disse-lhe Jesus de novo: paz seja convosco. Deus está falando com alguém aqui hoje, irmão. Você está com medo, você está ansioso, você está com medo de perder algo. Você precisa de paz, irmão. E de novo ele diz: paz. Porque Evangelho de João 14, lá nos penúltimos versículos, ele diz o seguinte: a paz que eu dou, o mundo não dá. A paz que eu deixo para vocês, ninguém pode tirar. Nem a morte tira, irmão. A paz que excede todo entendimento. Muitos que me ouvem agora precisam de paz. E você só vai ter paz quando você voltar para casa. Porque foi lá na casa dos discípulos que Jesus chegou e disse: paz. Talvez com medo eles não entenderam. Ele disse de novo: paz. É o que vocês precisam. Por isso que vocês estão trancados aqui dentro. Por isso que vocês estão escondidos aqui dentro, discípulos. Há um texto brilhante que a Bíblia diz que Jesus, ao chegar naquela casa, a porta estava fechada. O que ele faz, irmão? Ele bate, ele entra, ele atravessa a porta de uma maneira sobrenatural. Mesmo a porta estando fechada, ele entra e diz: paz seja convosco. As portas da minha casa estão fechadas, pastor, para o evangelho. Ninguém quer Deus lá, mas Jesus vai entrar a si mesmo, irmão. Ele vai entrar a si mesmo e vai dar a paz que você, mulher e homem, precisa. Mas eu quero te fazer um convite. Se você voltar para casa, você vai ter paz de novo. E ele vai te dar uma coisa interessante. Verso 22, ele disse isso, soprou sobre eles e disse: receba o Espírito Santo. Aqueles quais perdoardes, os pecados ser-lhe-ão perdoados. Aqueles quais não perdoardes, ser-lhe-ão retidos. Verso 22, diga comigo: receba o Espírito Santo. E vai ter gente que vai sair daqui batizado hoje, irmão. Eu sei disso. Eu sinto isso. Mas primeiro, volta para casa, irmão. Por que eu devo voltar para casa, pastor? Por que eu devo voltar para a igreja? Por que eu devo voltar para Jesus? Porque ele virá, irmão. Ele vai voltar. E quando ele voltar, Lucas 18, ele diz: quando o Filho do Homem voltar, achará fé suficiente ainda na terra? Alguém ainda vai estar me esperando?
Você entende isso, igreja? Eu encerro aqui te dizendo uma coisa só. Esses dias eu estava lendo o Evangelho de João 11 e a Bíblia diz que Jesus, quando volta para a casa de Lázaro, ele encontra Lázaro já morto fisicamente. Amém? E ao saber disso, qual é a primeira coisa que Jesus faz, irmão? Ele chora. Ele chora. Por quê? Porque ele amava Lázaro. E sabe o que eu entendo nessa história? E isso é uma visão espiritual minha, não tem nada a ver com o texto, nem com o contexto, para não ser heresia, amém? Depois edita aí o negócio. Eu entendo o seguinte: quando Jesus voltar, ele vai encontrar muita gente morta espiritualmente, irmão. Eis aí a tristeza dele, quando em Lucas 19, quando ele monta no jumento e está prestes a entrar em Jerusalém, ele começa a chorar, irmão. Por que Jesus chora? Porque o mesmo povo que está ovacionando ele vai crucificar ele depois. O mesmo povo que está jogando ramos de oliveira, panos para aquele jumentinho passar, a gente jogando, oh, glórias no céu, glória na... É o mesmo povo que irá cuspir ele quando ele sair de Jerusalém. Ele entra ovacionado e sai cuspido, chicoteado e humilhado, irmão. Por isso que ele chora. Ele sabia que a maioria daquele povo que estava aplaudindo ele iria abandonar ele no pior dia de sua vida. O único que estava no pé da cruz eram as mulheres e João, irmão. O resto, todo mundo, perna para quem te quer. Mas eu preciso voltar hoje, irmão. Porque Evangelho de João 24, Jesus, ele, quando ressuscita, ele conversa com o discípulo no meio do caminho. Diz: o que vocês estão fazendo aqui? Ele disse: tu não mora em Jerusalém, não? Tá cego? Tu não ouve notícia? Não assiste jornal? Disse: o que foi? Jesus perguntando, irmão. É Jesus que morreu, né? E disse que ia ressuscitar o terceiro dia para remir todo Israel. Até agora nada. Com quem eles estavam falando, irmão? Com Jesus. E a Bíblia diz que os olhos deles estavam como de um cego. E Jesus praticamente lê a Bíblia para eles, de Gênesis a quase que Apocalipse. E a Bíblia diz que o coração deles estava endurecidos. Decepção, irmão, isso se chama decepção. Por que a primeira semente que o semeador joga não nasce? Terreno batido, terreno duro. Não tem como a semente penetrar, germinar e nascer e frutificar. A maioria de nós temos resistência para com Deus. Por quê? Porque tivemos um passado horrível. Por isso não queremos que ninguém ore por mim. Não queremos repetir o que devemos repetir, confessar Ele como Senhor e Salvador. Estamos endurecidos. Achamos que esse ano será como o outro passado. Achamos que todo mundo é igual. Achamos que toda a igreja é corrupta, todo pastor é ladrão, todo homem é safado, mulher nenhuma presta, todo mundo não me ama, pastor. Esse é o sentimento que temos. Chegamos batidos, humilhados, saqueados, endurecidos dentro da igreja. Mas hoje, irmão, Jeremias 23, ele disse: não é a minha palavra fogo e um martelo que esmiuça a penha. Jesus é um martelo que vai te quebrar hoje, irmão. E você vai ter que voltar para casa hoje, porque Ele quer te dar paz. E aí Ele quer te batizar ainda hoje. Fique de pé, querido, aí no seu lugar. Oh, aleluia. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Ele vem saltando sobre os montes. Ele vai voltar. Oh, glória. Você já sonhou com arrebatamento já? Alguém já sonhou? Eu já sonhei. E o pior de tudo é quando a gente sonha ficando, né, irmão? É mais do que um alerta de ser, rapaz, te cuida, que senão
Tu vai ficar. Eu não quero ver ninguém subir, irmão. Eu quero subir. Ganhar umas novas vestes. Ganhar um novo corpo. Ganhar uma nova vida. A vida com Jesus é muito mais simples. Posso te fazer um pedido? Posso te pedir para te fazer algo, irmão, quando você chegar em casa? Hoje de manhã eu estava lendo um capítulo excepcional. E quando você for ler ele, lê na linguagem de hoje. É melhor ainda. Colossenses capítulo 2 inteiro. Vai te libertar de qualquer coisa, irmão, de qualquer religiosidade. O capítulo 14, o versículo 14 de Colossenses capítulo 2 diz assim: cravando na cruz toda a dívida que era contra mim, ele cravou na cruz. E o verso 15, a Bíblia diz que quando Jesus ressuscita, ele arrasta o diabo publicamente, irmão, exaltando sobre ele no dia da sua festa. Quando um rei vencia o outro, o rei era amarrado pela cintura e aqui ficava segurando a corda em um cavalo aquele que o venceu. O que o venceu cavalgava e o que perdeu era arrastado no meio da cidade para todo mundo ver. Ele havia perdido sua coroa, ele havia perdido o seu trono e o seu reino. Quem era esse, irmão? Satanás. Jesus fez isso com ele. Para quê? Para me libertar de qualquer tipo de religiosidade. Qualquer coisa que veio contra mim, Jesus, ele me libertou. Feche os seus olhos. Deixa eu orar por você. Coloca a mão sobre o seu coração. Talvez você pense e diga para você mesmo: eu não preciso de Jesus, eu já tenho Ele em meu coração. Isso é uma desculpa de toda pessoa orgulhosa, irmão, para não se reconciliar e para não aceitar Jesus. Isso é papo furado, queridos. Deus, sobre a Tua palavra, Senhor, eu oro. E o cenário em que estamos vivendo é um cenário em que o mundo esfriou o seu amor pelo próximo. O cenário em que estamos vivendo é um cenário de pandemia. Pessoas de Deus estão morrendo, ricos, pobres, mendigos, não tem essa. Ninguém é melhor do que ninguém. Essa doença veio colocar todo mundo em seu lugar, com dinheiro ou sem dinheiro. Todos lutam por um leito. O cenário, meu Deus, de guerra, o como de guerra nós estamos vivendo. Será se nós não pensamos na nossa vida espiritual? Pois, queridos, com os olhos fechados, ouça o que Salomão disse. Ele disse que é muito melhor ir num velório do que ir numa festa, porque no velório nós refletimos sobre a vida, mas na festa não. Nós só pensamos no agora, no hoje, nunca pensamos no amanhã. E hoje eu quero te convidar para voltar para casa. Eu quero fazer um convite para você se reconciliar, não com a quadrangular, não com o pastor Fábio, mas para você voltar para casa, porque Jesus está voltando e Ele quer te ver lá, e Ele quer te dar a paz, e ainda fazer com que você seja batizado, ou renovado se você já é. Então, sem mais delongas, sai do teu lugar, vem aqui na frente, não precisa ter vergonha, peça licença, venha logo, irmão, porque eu não vou demorar, e Jesus também não vai demorar para voltar. Ele está aqui, Ele está aqui. Pastor, eu quero aceitar Jesus hoje. Então sai do seu lugar, peça licença e venha aceitar Ele hoje. Venha receber Jesus hoje, porque quando Ele voltar, Ele quer te ver. E se você fez alguma coisa, Ele já perdoou, Ele já pagou toda a dívida, toda a culpa, Ele carregou na cruz. Aleluia. Alguém mais, queridos? Para mim um só é suficiente, Jesus.
Alguém mais, queridos? Alguém mais? Pode sair do seu lugar, onde você estiver. Aonde você estiver, sai do seu lugar e vem aceitar a vida, como esse homem que não tem compromisso com ninguém aqui aceitou. Agora o compromisso dele é com Deus. Vença você mesmo, venha se reconciliar, venha aceitar a Jesus hoje, em nome de Jesus. Diga assim comigo: Senhor Jesus, eu creio na tua morte e na tua ressurreição, e hoje, diante do Senhor e do teu povo, eu confesso o Senhor como meu suficiente Salvador. Eu te aceito, Jesus. Hoje, perdoa os meus pecados, limpa a minha vida, transforma o meu coração, pois eu te espero, pois eu sei que o Senhor irá voltar para me buscar. Oh, aleluia. Deixa o pastor orar por você, meu querido. Sabe a decisão que tu tomaste hoje, porque se tem uma festa, meu irmão, que está acontecendo agora no céu, e o inferno está sendo abalado, meu irmãozinho, pela tua decisão que você tomou hoje. Aleluia. Ganhamos o dia, Jesus. No dia da tua ressurreição, simbolicamente falando, tu és glorioso sobre a vida desse homem, e em nome de Jesus Cristo, o Senhor te dá forças para continuar, para perseverar, para estar constante no caminho do Senhor Jesus, pois Ele, a partir de hoje, é o teu Deus, será mais do que nunca o teu Senhor, e principalmente o teu Salvador, resgatador, o teu Redentor, para a glória e louvor do teu santo nome, Jesus. Receba a vida e a vida de Deus. Aplauda Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe. Aplauda. Seja bem-vindo. Amém. Eu abraço mesmo, irmão. Oh, glória. Não pode, mas eu abraço. Oh, levante suas mãos e adore enquanto os obreiros preparam a ceia. Oh, teu sangue fez isso. Teu sangue vertido na cruz fez isso. Oh, aleluia. Oh, aleluia, aleluia. Oh, meu Deus, porque me resgatou, Senhor. Me tiraste da cova, da bebida do vício. Ele me tirou da morte, me salvou do vício. Ele me tirou da prostituição, Ele te resgatou. Obrigado pela tua palavra, Jesus. Era essa. É o Senhor que escolhe, é o Senhor que decreta, é o Senhor é quem dá, é o Senhor que tira. Obrigado. Glória a ti, Jesus. Andamos na tua direção, Pai, sobre o teu jugo e sobre o teu fardo, Senhor. Consagra o suco da uva e esse pão. Estenda suas mãos para cá. Tendo o Senhor na noite, na mesma noite em que foi traído, Ele tomou o pão e partiu no meio e disse: esse é o meu corpo. É dessa forma que eu serei partido, moído pelas transgressões de cada um de vocês. E Ele repartiu.
O seu corpo foi partido, distribuído, deslocado, oh Deus, no meio da tua igreja. E ele disse que todas as vezes que você comesse do pão, era para você lembrar dele, que o seu corpo também foi partido na cruz, dividido, deslocado. Consagra o suco da uva, pois esse é mais do que nunca a garantia de uma nova vida e de uma nova aliança. Pode passar, obreiros. Paz, em nome de Jesus Cristo. Oh Jesus, oh Jesus. Você que vai pegando, meu querido, esqueça do relógio, só levante o pão e comece a agradecer. Oh, você pode falar em língua, chorar, gritar, pular, saltar. Jesus está aqui, você é livre hoje. Levante o pão e comece a agradecer o Senhor. E ele foi partido, o pão foi partido, o pão foi partido, o pão foi dividido, oh, em nosso lugar. Ah, Jesus, obrigado, pois era para ser o meu corpo, era para ser eu, Senhor, era para ser, Jesus, a minha vida ali, crucificada, amaldiçoada, mas o Senhor carregou todo o meu pecado ali na cruz. Oh, aleluia. Teu sangue, teu sangue, teu sangue. Oh, aleluia. Pega o pão, levante para os céus. Não coma ainda. Espero o seu irmão, levante para o céu e comece a agradecer. Diga obrigado, Jesus, obrigado, obrigado, porque foi por mim, foi no meu lugar. Que esse pão dê força à sua vida espiritual, que esse pão dê força à tua vida física. Você que está se recuperando de uma Covid, que esse pão te dê força, força sobrenatural, para que você possa subir o monte da oração, o monte de Deus, pois Ele está te esperando, meu querido. Levante o pão. Esse é o corpo de Cristo, partido por vós lá no Calvário. Comei todos do corpo dele. Pode comer em nome de Jesus. Participe do pão. Levante o cálice. Triture bem seus dentes, porque foi assim que Jesus foi moído em meu lugar. Aleluia. Era esse silêncio que teve aos ouvidos de Jesus, a ponto dele dizer: porque o Senhor me abandonou? Porque me abandonaste, Senhor? Porque o Senhor me abandonou, Deus? Ele estava só. Levante o cálice. E o seu sangue vertido ali na cruz, quando caiu em terra, ressuscitou todos os mortos da região, a ponto deles andarem sobre a cidade e as pessoas o reconhecerem, dizendo: é aquele que morreu semana passada, ele ressuscitou. Foi o sangue de Jesus, querido. Quem perdeu seus pais na época, quem havia enterrado alguém na época, podia ver alguém ressuscitado, andando tranquilamente, porque quando o sangue de Jesus caiu naquele monte, sobre a terra, todos os mortos ressuscitaram. Quando você tomar desse cálice, você que tem mioma, você que tem hérnia de disco, você que tem um caroço, você que tem câncer, AIDS, Covid, você que está com dengue, com H1N1, você que está gripado, cansado, sobrecarregado, o sangue do meu Jesus há de restaurar todas as células do teu corpo, há de restaurar todos os tecidos da tua pele, há de te dar saúde perfeita. Você vai ouvir, ver, sentir, tocar. Você vai ter o teu paladar de volta em nome de Jesus. Participe do sangue, querido.
Vamos adorar o Senhor. Deixe o sangue fluir em seu corpo. Põe o cálice em sua cadeira, levante suas mãos, feche os seus olhos e vamos adorar. Oh meu Deus, pois eu vim aqui hoje para isso. Eu vim para adorar o Senhor. Hoje é dia de celebrar. Hoje é dia de se entregar para Ele, queridos. Oh meu Deus, levante suas mãos. Adore, obreiros. Adore, obreiros. Adore, igreja. Adore, levitas, porque Ele ressuscitou. Oh, Ele ressuscitou. O corpo partido entre nós, o sangue que bebemos une o corpo de Cristo. Oh Jesus, oh Jesus, oh Deus. Adore, 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 adore ao Senhor. Os diáconos passeiam no meio da igreja, profetizando sobre aqueles que ainda não têm o Espírito Santo, declarando paz sobre a vida desse povo. Isso, declare. Não precisa pegar na cabeça e nem na mão, é só estender a mão e profetizar e declarar: receba o Espírito Santo. Oh, Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração. Eu abro meu coração. Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração. Eu abro meu coração para que entre o Rei. Deixa Ele entrar. Levante as suas mãos. Receba o Espírito Santo. Receba renovo, novas línguas, um novo ministério. Que cai o óleo da unção sobre a tua cabeça agora. Receba de Deus. Receba o dom da profecia, da pregação, da revelação, a confirmação da cura, do teu chamado, da tua casa. Rei da glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração. E quem é o Rei da glória? Quem é o Rei da glória? Jesus. Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quem é? Rei da glória. Quem é? Rei da glória. Jesus, Jesus. Ele é o Rei, Ele é o Rei. Oh, Yarabashiere, Bala, Sobe Mamanamase. Toma o teu lugar. Renova essa igreja, renova esse altar, renova esse coração. Enche Jesus, enche essa alma vazia, batiza esse corpo, regenera, Senhor, essas células, Deus. Batiza, batiza, batiza esses que estão em casa, esses que estão aqui. Batiza Jesus. Oh, você que é batizado, fale em línguas, receba o renovo. Você que não falava, volte a falar. Volte a falar em línguas. Você que não era batizado, receba, 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 receba aí, receba aí. Batiza, batiza todo
toda a igreja. Batiza toda a igreja. Oh Jesus, eu quero um avivamento aqui hoje, Pai. Vai falando, vai falando. Você vai sentir que você vai ficar mais robusto. Você vai ficar